No livro de matemática, vamos fazer as atividades da página 110 até a 113, apenas até a questão 2. Vamos estudar as propriedades da multiplicação. Primeira situação. Pedro está fazendo sua lição de casa e precisa efetuar as multiplicações e pintar as fichas a seguir. Ajude o Pedro e escreva os resultados das multiplicações. Depois, pinte da mesma cor as fichas que apresentam multiplicações com o mesmo resultado. Então, vocês vão resolver essas multiplicações aqui e depois vocês vão pintar os resultados que forem iguais. Por fim, aqui embaixo tem uma pergunta. O que é possível perceber comparando as multiplicações que você pintou da mesma cor? Converse com colegas e professores. Quando vocês resolverem e pintarem, vocês vão ver que as fichas que vão estar da mesma cor, elas possuem o mesmo resultado. E vão perceber que os termos dessas multiplicações são iguais, os fatores são iguais. Por exemplo, aqui nós temos a continha 2 vezes 3, que vai dar 6. Aqui nós temos o 3 vezes 2. Os números são os mesmos, os fatores são os mesmos, mas eu mudei de posição. Aqui primeiro vem o 2, depois vem o 3. E aqui vem o 3 primeiro e depois vem o 2. Embora eu tenha mudado a posição dos fatores, o resultado vai ser o mesmo. Então, o que é possível perceber? Que mesmo quando muda a posição dos números, o resultado é o mesmo, é igual. Então, a ordem dos fatores não vai mudar o resultado. E é essa a primeira regra, a primeira propriedade da multiplicação. A ordem dos fatores não altera o produto. Produto, pessoal, é resultado, tá bom? Então, eu chamo de produto o resultado da multiplicação. Por exemplo, observe como as figuras foram dispostas a seguir. Eu tenho aqui várias figuras. Para saber o total de figuras, podemos multiplicar o número de figuras em cada linha pelo número de figuras em cada coluna. Então, basta contar quantas linhas tem, né? E quantas colunas tem. Depois, multiplicar esses dois números, tá? Que seria o quê? 5 linhas vezes 12 colunas. Então, seria 12 figuras em cada linha e 5 figuras em cada coluna. Multiplicar o número de figuras em cada coluna pelo número de figuras em cada linha. Ou seja, 5 figuras em cada coluna vezes 5 figuras em cada linha. O que é que ele quer dizer aqui, pessoal? Que ele tanto faz fazer 12 vezes 5, como pode fazer 5 vezes 12. O resultado vai ser sempre 60, né? O resultado é o mesmo. Então, mesmo que ele troque de posição os números que estão multiplicando, o resultado vai ser igual. Segunda situação. Observe como Helena e Bia pensaram para resolver a multiplicação 4 vezes 2 vezes 10. A Helena fez o quê? Ela primeiro multiplicou 4 vezes 2, que deu 8, e depois ela multiplicou 8 vezes 10, que dá 80. Já a Bia fez o quê? Ela multiplicou primeiro 2 vezes 10, que deu 20. E depois ela multiplicou 4 vezes o 20, que também deu 80. Então vejam que a Helena resolveu de uma forma e a Bia resolveu de outra forma, mas o resultado dá o mesmo. Agora responda, qual foi o resultado obtido por Helena? Aí você vai colocar o número aqui, né? O total aqui, ó. Qual foi o resultado obtido por Bia? Item C. Compare os resultados obtidos por Helena e Bia. Eles são iguais ou diferentes? Aí você vai escrever aqui se é igual ou se é diferente. E aí nós temos a segunda propriedade. Numa multiplicação com 3 ou mais fatores, nós podemos associar os fatores de diferentes maneiras e mesmo assim o produto não se altera. Então veja aqui, ó, que a Helena associou esses dois fatores e aí depois associou esses dois. Já a Bia preferiu associar os dois últimos fatores para depois fazer a multiplicação com o primeiro, né, que era o 4. E isso não teve problema nenhum, o resultado deu o mesmo. Terceira situação. Carlos precisa resolver algumas multiplicações. Ajude Carlos e calcule o resultado das multiplicações a seguir. Então, vocês vão resolver essas continhas aqui que são simples, né? Apenas multiplicação por 1. Observe os resultados obtidos nas multiplicações e seus fatores. Há alguma regularidade?
Bom, quando vocês resolverem essas multiplicações, vocês vão ver que todo número, ao multiplicar por 1, o resultado vai ser esse próprio número. Então, por exemplo, 1 vezes 4, o resultado vai ser 4. 23 vezes 1, o resultado vai ser 23. Se eu multiplicar 1 bilhão vezes 1, o resultado vai ser 1 bilhão, tá bom? Então, o que é que vocês podem colocar aqui de regularidade? Vocês podem dizer que quando um dos fatores é o 1, o produto é igual ao outro fator. E aqui nós temos a terceira regra da multiplicação, a terceira propriedade. Numa multiplicação de dois fatores, quando um dos fatores é o número 1, o resultado é o outro fator. Quarta situação. Mariana comprou 13 pacotinhos de figuras. Cada pacotinho tem 5 figurinhas. Veja como ela calculou o total de figurinhas. Ela botou aqui, né? Como 13 é igual a 10 mais 3, então eu preferi começar calculando 5 vezes 10, que ela descobriu que dá 50. E como faltou multiplicar a outra parcela por 5, eu calculei 5 vezes 3, que dá igual a 15. Depois, ela adicionou os resultados que ela conseguiu, né? 50 mais 15, e descobriu que dá 65. E aí, ela descobriu que 15 vezes 13 dá igual a 65. Né? Ou seja, aqui, ó, 13 é igual a 10 mais 3. Então, ela fez o quê? Em vez de botar 5 vezes 13, ela botou 5 vezes, aí botou 10 mais 3 entre parênteses. Por quê? Porque quando se juntar esse valor, vai formar o número 13, tá bom? E aí ela primeiro multiplicou 5 vezes 10, que deu 50, e depois ela fez o 5 vezes 3, que deu 15. Por último, ela só somou esses dois resultados, que deu 65. Isso aqui, pessoal, é uma expressão numérica, lembra dela? Que a gente fez utilizando o sinal de mais e de menos. Só que aqui, vejam que eu tenho o sinal de multiplicação e eu tenho também parênteses. E a gente vai ver mais desse tipo de expressão numérica na próxima aula, tá? Agora, vejam a nossa quarta propriedade da multiplicação. Na multiplicação de um número por uma adição, podemos multiplicar separadamente cada parcela por esse número e, em seguida, adicionar os resultados obtidos, que foi o que a Mariana fez aqui. E a mesma forma que a Mariana fez, nós também podemos fazer com a subtração. O Léo, que é o irmão da Mariana, também quis comprar figurinhas. Ele comprou 18 pacotinhos com 5 figurinhas em cada. Veja como o Léo calculou o total de figurinhas. Ele viu que 18 é a mesma coisa que 20 menos 2, né? Porque 20 menos 2 é 18. E aí ele fez o quê? 5 vezes 20 menos 2. Aí ele calculou primeiro 5 vezes 20, que dá 100. Depois ele calculou 5 vezes 2, que dá 10. E aí ele fez a subtração, né? Tá aqui o sinalzinho de menos. 100 menos 10 dá igual a 90. Então ele também conseguiu o resultado certo, só que dessa vez ele fez com a multiplicação e a subtração, diferente da Mariana, que fez multiplicação e adição. Agora vamos para as atividades. Nessa primeira questão, eu tenho alguns itens com multiplicação, tá? A maioria são multiplicações simples, ou seja, multiplicação por fator menor que 9, né? Por pelo menos um fator onde só tem um algarismo. E quando nós temos dois algarismos, como no caso aqui do item A, que é 10 vezes 25, os dois números têm dois algarismos. Só que aqui nós temos o 10 e a multiplicação por 10 é muito simples, né, pessoal? É só acrescentar um zero no lado direito do número, tá? Então, você multiplica 1 vezes 25 e acrescenta o zero ao lado. Questão 2. Item A. Em qual dos itens da atividade anterior, ou seja, da questão 1, você usou a propriedade cumulativa? O que é essa propriedade cumulativa? É aquela em que a ordem dos fatores não altera o resultado. Então, vocês vão procurar aqueles itens em que tem os mesmos fatores, né? Por exemplo, se eu tiver 2 vezes 3 e em outra continha eu tiver 3 vezes 2. Eu mudei a posição dos fatores, que no caso seria o número 2 e o 3, mas o resultado vai ser o mesmo. Então, vocês vão ter que procurar aí os pares dessa questão 1. Né? Em quais questões, em quais itens, quer dizer,
existe essa propriedade cumulativa? E aí você vai colocar nesse item A. Item B. Em qual dos itens da atividade anterior você usou a propriedade do elemento neutro? Que propriedade é essa? Pessoal, o elemento neutro na continha de multiplicação é o número 1. Por quê? Porque qualquer coisa multiplicada por 1 vai ser igual a qualquer coisa. Então, o número na continha de multiplicação, quando eu tiver um fator que seja 1, esse fator é considerado neutro. Por quê? Porque o resultado vai ser sempre o outro fator que é diferente de 1. Então, qual foi o item que teve esse elemento neutro? Aí você vai colocar a letra do item aqui na resposta do item B. Essa terceira questão, pessoal, está aí no livro, mas eu considero como um erro da editora. Por quê? Porque é uma questão que, para ser resolvida, precisa fazer divisão. E até esse ponto, o livro ainda não ensinou a fazer divisão. Então, vocês não vão fazer essa questão, tá bom? Eu estou anulando essa questão, não precisa fazer. Então, a atividade de hoje vai ser só até a questão 2. A atividade termina aqui. Até a próxima.